Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja conosco nesse momento da mensagem, amém? Eu quero convidar os irmãos para abrirem em Hebreus, capítulo 11, já no verso 1. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que nós esperamos, é a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pode assentar, irmãos? Hoje eu venho a falar com a igreja sobre fé. A gente sempre ouve um pouco sobre isso, né? E existe muita coisa que muitas pessoas pensam que é fé, mas na verdade estão confundindo aquilo que a gente chama de crença com aquilo que a Bíblia chama de fé. É um pouco diferente. Eu creio que os irmãos vão entender isso mediante o uso da palavra de Deus. Amém? Então, em Efésios, no capítulo 2, aleluias, nós vamos ver também um pouco disso a partir do versículo 4. Sei que os irmãos conhecem muito Efésios 2, 8 e 9, mas nós vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 4 a seguir. Diz o seguinte: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí vem: pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, essa primeira parte da palavra de Deus, aqui para nós, disposta na carta aos Efésios, vem mostrar que a fé é algo que nasce para nós como um presente no amor de Deus, porque Deus é muito rico em misericórdia para conosco, seus filhos, os seus escolhidos. Então, do versículo 1 aqui de Efésios, capítulo 2 em seguida, o texto ele vem tratando sobre vida e morte, sobre ser e estar na condição de quem não merece, na condição de quem não tem capacidade, e ser levado por um milagre de Deus a um estado que dá para alcançar as coisas. O texto, ele mostra-nos o momento em que nós estamos mortos. O morto não fala, não age, não pensa, não tem recursos, é morto. E antes de nos dar fé, Deus deixa claro que Ele nos dá a vida. A partir disto nós começamos a compreender as coisas. Pela manhã nós estávamos no momento do estudo, lá em Salmo número 53, e nós vimos ali que Deus
ele olha do alto céu e ele observa que na terra estão aqueles que, loucos, nécios, imprudentes ali, dizem: não há Deus. Em seu coração desprezam mesmo a Deus. E nós não estamos falando somente de quem é ateu, que não acredita na existência de um Deus, ou pelo menos declara isso. Porque alguns ateus declaram uma certa raiva para Deus, ao mesmo tempo que dizem que Deus não existe. Como pode odiar uma coisa que não existe? Mas essa é a loucura do ateísmo. Então o texto ali fala que Deus olha para ver quem busca a Deus, e não há um sequer. Não há quem busque a Deus. E aí o texto vai desenvolvendo em mostrar esses seres humanos que chegam ao ponto de haver dentre eles os obreiros da iniquidade, que devoram aqueles que são de Deus, como se rasga o pão, como se alimenta. E veja bem, há entre nós os mortos que são tão terríveis, que são contra aqueles a quem Deus deu a vida, tentando provocar-lhes a morte. Nós temos o mundo como inimigo. Raramente você vai ter uma pessoa que não serve a Deus, que não é de Deus, que não está mesmo interessado em nada das coisas de Deus, sendo uma pessoa que trata bem aqueles que são da igreja, que são de Deus. Raramente você vai ter uma pessoa que é ímpia e trata bem aqueles que são de Deus. Existe uma certa natureza dentro de nós que difere da natureza daqueles que não são servos de Deus, e isso existe como um choque, como um impasse, e é muito difícil. Quando Deus os detém, aí sim, como a Bíblia fala, às vezes Deus usa o ímpio para abençoar os que são seus filhos, mas nós vemos pela Bíblia que foi Deus quem fez isso, foi Deus quem nos pôs guardados. Então, no texto vem mostrar que há aqueles que vão temer, lá no Salmo 53, sem precisar ter temor, porque Deus nos guarda a ponto de Ele pegar os inimigos, os obreiros da iniquidade, e separar-lhe os ossos. Isso nos fez lembrar de quando Deus desce diante da arca que foi colocada diante do falso deus Dagon e o decepa, corta em várias partes, separando-lhe as partes, assim como nós também lembramos de uma fatídica parte da Bíblia onde Deus fala que Ele enviou um anjo e pôs à morte 185 mil soldados que sitiavam a cidade, assim como fala ali também em Salmo 53 sobre estarmos em voltas de sítio. Então, irmãos, olha o que a palavra de Deus diz. No texto lá fala que não há quem busque a Deus, mas antes mesmo de Deus abençoar aqueles que são seus, estes nem buscavam a Deus, nem serviam a Deus, e a Bíblia fala muito claramente que não há quem busque a Deus, não há um sequer, mas Deus já está protegendo. Então, antes mesmo de nós virmos a Cristo, Deus, por seu amor e infinita misericórdia, já nos protegia, irmã Márcia, antes mesmo de virmos a Cristo. Deus já nos guardava. Então, antes de nós virmos a servir a Deus, Ele primeiro veio a nós e nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados.
Veja que para ser servo de Deus, muitos vão dizer que é preciso ter fé, que é preciso crer, que é preciso confessar Jesus, mas veja bem que isso é um processo que vem depois de Deus nos dar a vida. Como nós, mortos em delitos e pecado, vamos ter fé, vamos crer. Morto não crê, morto não tem fé. Então, o primeiro milagre na vida do salvo é Deus nos dar vida. Glória a Deus. Deus transformar um espírito morto que existe dentro de nós em espírito de vida, como a Bíblia diz, tirando de nós um coração de pedra, colocando em nós, nessa cirurgia poética e espiritual que a Bíblia fala, um coração de carne, tirando de nós a personalidade, que é o espírito ruim, e colocando em nós um espírito que serve a Deus. Então Ele nos dá a vida, para depois dar a nós a fé, para crermos, para virmos a crer em Deus. E isso é um ato de misericórdia e graça. Isso é um ato de misericórdia, é um ato de graça, porque nós sendo pecadores, então, nos quais outrora nós andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nós andávamos segundo a vontade do mal. Antes, nós éramos mortos e pecadores e não andávamos segundo as coisas de Deus, mas segundo o príncipe do mal, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós que somos de Deus, éramos filhos da ira, andávamos segundo a carne, segundo os nossos pensamentos. Então, toda vez que vem um pensamento mau, um pensamento de, às vezes, arrogância, um pensamento de desprezo, um pensamento de vingança, ou um pensamento, qualquer tipo de pensamento mau, isso, na verdade, diz respeito à natureza má. Mas Deus nos ressuscitou para que não sejamos desse jeito. Então, como diz a palavra de Deus, continuando no versículo 4, fala que Deus, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que Ele nos amou, e Deus nos amou nós sendo ainda mortos em delitos e pecado. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E olha que interessante, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Não poderíamos ir a Cristo, aos lugares celestiais, experimentar das coisas de Deus, experimentar de orarmos para Deus fazer algo e Deus responder. Não tinha acesso a isso. Então, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo, aí vem a mensagem: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom, é presente, é dado por Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí o texto é claro: pois que nós somos feituras dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então aqui eu venho a distinguir para os irmãos qual é a diferença entre fé, que a Bíblia fala fé, e crendices, de apenas crer. Eu posso crer na honestidade do Laurindo, ele me dá testemunho disso. Eu posso crer na hombridade
do meu sogro Jesus na sua dedicação ao trabalho, no sustento da casa. Eu posso crer no respeito da irmã Márcia para comigo, pelo seu comportamento. Eu posso crer no carinho da minha filha para comigo, por experimentar disso. Eu posso crer na amizade que tenho com o Cláudio. Eu posso crer no respeito, na fineza e educação que a irmã Silvia tem com a sua família. Eu posso crer na simplicidade da irmã Carmélia. Eu posso crer na seriedade, na qualidade da expressão de participação nas coisas de Deus do pastor Jesus aqui conosco, porque nós vemos essas coisas. A crença, ela às vezes vem da prática das coisas que nós vemos, do testemunho que se dá. Mas a fé é algo muito superior a isso, é muito diferente disso. A fé, ela não vai vir baseado como eu creio que essa estrutura dessa construção onde nós estamos aqui nessa noite congregando não vai cair em nós, porque eu vi por várias vezes alguém entrando e saindo por esse lugar e a laje não cai porque está muito bem sustentada pela estrutura, pela base, pelo concreto, pela ferragem. Isto é apenas crer de crendices. Muitos estão confundindo crença, crendices com fé, mas não é. A fé é algo do milagre, é algo da parte de Deus, é algo profundo, é algo que você não consegue ter porque você sente algo, é algo que você não pode ter pelo arrepio, pela sensação ou pelo testemunho de algumas coisas. Não, a fé é algo que simplesmente você não explica porquê, mas você tem fé para aquilo, porque Deus é autor e consumador da nossa fé. A fé nos foi dada com relação a algo da salvação e algo relacionado às coisas de Deus. A fé não é algo que Deus trabalha para a gente acreditar em coisas tão pequeninas, como uma porta aberta para um trabalho, um livramento por uma coisa simples. Isso é muito pequeno para ser chamado de fé, acontecendo ou não. Em muitos dos casos, isso tem a ver apenas com uma confiança em Deus. Houveram aqueles que confiaram em Deus e passaram por essa pandemia sob a tutela do livramento de Deus. Mas a palavra de Deus, quando ela vem a falar de fé, em Hebreus, capítulo 11, como nós lemos no início, ele fala assim, que a fé é a certeza, mas o versículo começa com um ora, porque ele vem explicar o que está sendo dito antes. Então aqui, em Hebreus no capítulo 10, nos versículos anteriores, o texto do versículo 32 para frente, ele vem chamando as pessoas a lembrar das coisas do passado e saber que a recompensa em Deus, ela não atrasa. Deus não é tardio. Então, com efeito, nós temos que ter a necessidade de perseverar para, havendo feito a vontade de Deus, nós alcançarmos a promessa. Então, quando Deus faz a sua vontade sobre a nossa vida, nós alcançamos. Irmãos, a palavra de Deus vem dizendo que fé é uma coisa que diz respeito no seguinte: a fé é uma confiança que Deus coloca em nós para termos paz nele, para alcançar uma coisa que é Ele quem nos dá. Quantas vezes você vai ouvir alguém a falar para você na televisão, ou talvez visitando uma igreja qualquer aí, ou uma pessoa desinstruída pela palavra, que acha que sabe o que é fé, mas não sabe, dizer para você que você não recebeu porque não teve fé. Isso é a nojenta desconstrução da verdade bíblica do que realmente é fé.
porque isso coloca a capacidade de Deus na pessoa. Isso coloca a capacidade de Deus na mão de uma pessoa que não tem estrutura, que é o ser humano. E lá, por acaso, Deus só consegue fazer algo na sua vida se você tiver fé para isso. O nosso Deus é um Deus tão poderoso que quando criou o céu e a terra, não dependeu de ninguém acreditar que isso era possível em momento nenhum. O texto aqui, quando continua, ele fala: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então a fé é para haver entendimento. Não é a fé do ser humano que capacita Deus de fazer alguma coisa. Deus não depende de você crer para Ele fazer algo na sua vida. Pelo contrário, quantas coisas Deus fez e tem feito na sua vida para que você venha a crer nele. A fé bíblica é aquele momento em que Deus te dá a fidelidade. Então veja bem o que eu vou dizer para os irmãos. Pela palavra de Deus, a fé, lá no original, vem da palavra epistes, que significa fidelidade. Então fé não tem a ver com crendices. Fé não tem a ver com crença, em crer ou não crer, em acreditar ou não acreditar. Fé pela Bíblia, para quem estuda teologia e vai aprofundando nas escrituras, tem a ver com fidelidade. Então, o fiel, ele tem certeza, ele tem a confiança que Deus é fiel. Então, nós vamos ter certeza das coisas que esperamos, porque Deus é fiel e eu não. Eu vou ter certeza e convicção de fato que eu não vi, porque Deus é fiel e poderoso e eu não. Eu vou ter certeza que Deus pode prosperar a minha vida, que Deus pode abençoar a minha vida, porque Ele é poderoso, porque eu sirvo a um Deus poderoso e capaz de fazer as coisas, embora eu às vezes não creia, embora eu às vezes duvide, embora eu às vezes esteja fraco de pensamento, eu ainda esteja desanimado, mas a Bíblia diz que Ele permanece fiel quando eu não sou fiel. Então veja bem, ali nós vamos percebendo, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O texto vai continuar falando que pela fé Abraão obedeceu, ou seja, pela fidelidade Abraão obedeceu, a fim de um lugar que haveria herança. Pela fé, ou seja, pela obediência, pela fidelidade de Abraão, ele peregrinou pela promessa alheia. E nós vemos que pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado de seus pais, ou seja, pela fidelidade, pela obediência. Então venha a entender nessa noite o que significa. A fé bíblica diz respeito com a fidelidade. Então dentro disso você percebe que você crê porque você obedece. A Bíblia vem mostrar que o amor nosso por Deus está ligado à nossa obediência aos seus mandamentos, em guardarmos os seus estatutos e observarmos os seus juízos. Então, veja bem que a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 33 fala: porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Nós vamos viver pela fé. Então é por obediência de Deus, do Filho de Deus ao sacrifício, é que nós vamos viver pela fé. Então, se nós retrocedermos, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, ou seja, nós somos fiéis. Somos, entretanto, da fé
para a conservação da alma. Nós somos, portanto, da fidelidade, da obediência para a confirmação e a conservação da alma. Então nós obedecemos porque somos salvos e não para sermos salvos. Então veja bem, irmãos, a fé que é dada por Deus diz respeito a Deus estar te capacitando a ser obediente às coisas de Deus. A fé diz respeito a Deus te dar fé não só para crer, fé para crer, absorver e obedecer a palavra de Deus. Então o que é a fé do homem a Deus? É a obediência, a fidelidade do homem a Deus, porque Deus é quem nos dá a fé. Deus é quem nos dá a obediência, Deus é quem nos dá a fidelidade. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Agora substitua a palavra fé pelo entendimento certo. Sem fidelidade, sem obediência, é impossível agradar a Deus. Quando você estiver fazendo um estudo mais cuidadoso da carta aos Hebreus, estiver lendo a palavra de Deus, experimente substituir a palavra fé pela palavra fidelidade. E com certeza vai fazer muito sentido o entendimento da palavra, porque foi com esse peso, com esse sentido, que a palavra fé nos foi apresentada e a fé relacionada à salvação nos foi desenvolvida. Então, nós éramos mortos em delitos e pecados, impossível obedecermos às coisas de Deus, mas Deus nos deu fé, ressuscitando-nos em Cristo Jesus, na ministração do batismo, na ministração da ceia. Nós estamos aqui de domingo a domingo, buscando as coisas de Deus, louvando a Deus, engrandecendo o nome de Deus, porque Deus nos tem feito fiéis. Nós não somos capazes de ser fiéis por nós mesmos, mas Deus tem nos feito fiéis a Ele e a sua palavra. Então vamos ficar de pé e agradecermos a Deus em nome de Jesus por mais uma semana. Pedimos a Deus para nos abençoar mais uma semana e que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja com toda a igreja em nome de Jesus. Amém?